E aí pessoal, esse é o primeiro vídeo de luz e sombra que eu vou fazer. Só que nesse vídeo eu vou explicar basicamente o funcionamento da luz sobre um objeto e não vou ainda passar nenhuma técnica específica de uso de algum tipo de material, como grafite, ou algum tipo de tinta ou qualquer coisa assim, para fazer ele, né? Não vamos pensar em termos técnicos de material por enquanto. Vamos pensar só no funcionamento da luz e interpretação de como que a gente pode saber o quanto vai ter que ser escurecido determinada área de acordo com o ângulo que a luz está atingindo aquele objeto. Bom, então só relembrando, pessoal, que esse vídeo é teórico. O objetivo dele é a gente entender mais ou menos. Na verdade, nem entender, porque se um físico fosse assistir esse vídeo, talvez ele, né, quisesse me bater, mas é uma forma assim interpretável da luz pro desenho, né, para quem quer fazer pintura. Uma forma assim que só uma forma da gente entender e conseguir interpretar na hora de fazer um sombreamento, sem copiar de uma foto, né? Você criou o movimento do personagem, você não está usando uma foto de referência, mas quer fazer o sombreamento, então você vai entendendo bem essa teoriazinha que eu vou passar aqui, vai ajudar você a conseguir fazer isso. Então é teórico, você não vai usar esse processo aqui, não é uma técnica de sombreamento, é a teoria da interação da luz com as formas, né? Vamos fazer uma bola aqui, um círculo, né? Quase perfeito, você vê só. Maravilha. Então tá. O objetivo dele é o seguinte. Imagine que isso aqui é uma bola, só que é uma bola fatiada, certo? A gente fatiou ela aqui, na metade. Vamos colocar uma luz acesa aqui, né? Vamos imaginar que essa luz está emitindo raios, né? E que a gente consegue ver esses raios aí. Vamos colocar um aqui no centro também. Beleza? Então, basicamente, a área afetada pela luz dessa bola aqui é até onde o raio de luz alcança, obviamente, né? Então, não vai ter luz, pelo menos dessa luz aqui, daqui para cá, para baixo. Não tem como. Os raios de luz não vão fazer curva, né, para atingir essa área aqui. Eles vão estar passando reto, e a menos que tenha alguma superfície aqui para eles baterem e voltar, eles vão passar direto e não vão interferir mais nesse objeto aqui. Só que sempre quando a gente vê em livros e tal, essa ilustração da bolinha, a gente percebe que já é automaticamente ensinado a fazer uma passagem de cor aqui, uma gradação de valores aqui no caso, do mais escuro, onde está a sombra, até a parte mais clara, onde a luz está pegando. Como a gente pode entender isso? A gente sabe que a luz, se está ficando mais escura, é porque a luz está perdendo a força, né? Então como que a gente pode entender isso aí? Eu levei em conta aqui a questão do ângulo que o raio de luz bate nessa superfície aqui. Não vou falar nada de matemática no caso, mas é só para vocês entenderem a questão aqui, ó. Você vê que em relação à superfície, esse raio de luz está batendo na superfície da bolinha aqui no ângulo de 90 graus. Então, para a gente entender isso, a gente pode chegar à seguinte conclusão, de que onde o raio de luz bate num ângulo de 90 graus sobre qualquer superfície, ele vai ter a sua força total, no caso, né? Naquela mesma posição. Aonde o raio de luz, quanto mais ele se aproxima de passar na superfície num ângulo de 0 graus, que é o que acontece aqui, ele vai perdendo a força. Aqui no meio, aqui, digamos um ângulo de 45 graus aqui, que faria um ângulo nesse sentido aqui,
nessa parte da... já seria um grau de sombra intermediário, né? E conforme vai vindo aqui vai escurecendo. Então se a gente fosse pegar uma fatia dessa bola aqui para fazer o sombramento, eu vou pegar só um lápis aqui pra gente... Aqui a luz não está afetando, vai ficar tudo preto, né? Se não tem luz, não tem como enxergar, é preto. Dificilmente se você pegar uma bolinha, uma bola mesmo, de verdade, acender uma lâmpada e você começar a observar ela, nunca ela vai ficar um lado oposto à luz totalmente preto, porque sempre tem alguma coisa em volta onde a luz vai bater e vai acabar refletindo. Se você estiver segurando a bola na mão, a luz vai bater na tua mão e vai refletir luz de volta, e essa área aqui não vai ficar totalmente preta. Então aqui é um laboratório, digamos assim, né? Só tem um ponto de luz e não tem nenhum outro refletindo aqui. Então conforme essa superfície aqui vai vindo nesses faixas aqui, onde a luz pega num ângulo mais próximo de 0 graus, ela vai perdendo a força, né? Então a gente tem que fazer essa passagem aqui, ó. No exemplo da bolinha, é bem lógico, bem óbvio, né? A gente fica pensando, nossa, mas chega a ser ridículo quase, tão óbvio, porque a bola é uma forma simples, né? Só que, por exemplo, a minha mão aqui está acontecendo o mesmo efeito. Eu tenho aqui, ó, a minha lâmpada tá desse lado aqui. Então os raios de luz estão vindo dessa direção, né? Estão vindo nesse sentido aqui. E eles estão agindo na minha mão, por exemplo, eles estão atingindo em 90 graus essa área aqui, ó. Não é a área de cima aqui. Esse é o nosso ponto de vista, né? Tá vendo a minha mão de cima para baixo aqui. Só que a luz está pegando desse sentido aqui. Então por isso que a área mais forte é essas áreas onde ela consegue pegar no meu dedo, na minha mão, no ângulo de 90 graus, né? De acordo com a luz e o objeto que a gente tem, que no caso aqui eu estou usando minha mão como exemplo. Conforme vai se afastando, conforme vai se aproximando do ângulo de 0 graus, onde a luz vai passar direto, a gente percebe que ela vai perdendo a força e ficando mais escura, até ela perder totalmente a influência e ficando um tom, no caso, mais escuro. Aqui não fica preto, porque a gente tem outras luzes aqui no ambiente, no caso que eu tô, né? Que não deixa ir até o preto, no caso, né? Mas é basicamente isso que acontece. Então se você está sombreando alguma coisa sem uma referência, vai ajudar bastante. Eu vou fazer o mesmo exemplo aqui, só que pegando uma bolinha e fazendo um corte um pouco mais tridimensional aqui, para a gente entender que isso não acontece só digamos, na horizontal, né? Na vertical, horizontal, acontece no ângulo Z também. Eu vou colocar aqui o ângulo X, o ângulo Z. Eu vou fazer uma faixa aqui. A mesma corte que eu fiz aqui, agora eu vou fazer daqui. Vamos colocar o ângulo Y aqui, que vai pegar nessa parte aqui. Fazer um corte aqui. Como se fosse uma bolinha transparente. A gente está cortando algumas fatias dela aqui. Lembrando, pessoal, que vocês não entenderem bem o que eu estou falando, fique à vontade para perguntar. Muitas das coisas que eu ensino aqui são coisas que eu mesmo desenvolvi para que eu pudesse entender melhor o funcionamento da luz, né? Pode ser que eu mesmo venha a mudar esses conceitos futuramente, né? Então a ideia é assim, se o conceito funcionar para você, que bom, né? Se não funcionar, procure ver alguns pontos nisso aqui para você adaptar a ideia,
para um jeito que fique funcional para você entender o funcionamento da luz, né? Não tem nenhuma técnica de desenho que seja 100% de acerto. Então, colocando a luz aqui de cima, eu vou ter, obviamente, o ângulo de 90 graus vai ser essa área aqui, né? 90 graus. Conforme ele for se aproximando das laterais aqui, vai ficar mais próximo no ângulo de 0 graus em todos os... Então é como se fosse fazendo fatias, né? Dos 90 aos 80, dos 80 aos 70 e assim por diante, até chegar no 0 graus, onde a luz, onde esses raios de luz vão estar passando direto pela superfície. Certo? É o mesmo esquema que eu fiz aqui. E se a gente conseguir observar essas fatias aqui, ó, a gente vai conseguir entender que aqui vai estar escuro, porque a luz está passando direto. Então vai ficar praticamente preto, né? E a partir daqui a gente vai ter que fazer uma passagem, no caso, simulando essa perca de potência, no caso, né, a perca da influência, porque a luz não está ficando mais fraca aqui. Ela só está conseguindo influenciar menos essas áreas em volta aqui, porque os raios de luz dela não estão pegando direto, né, no ângulo de 90 graus. Então eu vou começar a passagem aqui do 0 para o 90. Ó, conforme vai chegando perto do ponto de 90 graus que é aqui, eu tenho que enfraquecer. É basicamente isso. Se você estiver ouvindo um gato miando, você não tá louco, realmente é um gato. Não sei o que o bicho tá. Se tá com fome, o que é isso? Tranquilo, ó. Aí já vai ficando um aspecto um pouquinho mais redondo, no caso, né? Não fica mais parecendo um círculo e já passa a parecer mais uma bola mesmo, né? Com volume. Então basicamente é isso que acontece no sombreamento. A influência, o modo que a luz influencia qualquer objeto, é isso que acontece. Se a gente pegar um outro exemplo aqui, eu vou pegar uma outra forma aqui. Se a gente for tirar uma fatia, por exemplo, de como se fosse uma telha, um ternite, sei lá. E a luz estivesse aqui. Se a gente for esticar os raios de luz a partir da luz, a gente vai perceber que vai ter várias áreas aqui aonde a luz vai pegar com um ângulo de 90 graus. Por exemplo, aqui, mais ou menos nessa região vai ser uma delas, ó. Então aqui a gente vai conseguir um ângulo de 90 graus. Só que ela vai perder um pouquinho a força aqui, não vai chegar no ângulo de 0 graus, né? Como aqui no caso, aqui ela chega no ângulo de 0 graus, olha, ela passa direto. Então a partir daqui ela perdeu a influência, ela só vai voltar a ter influência sobre essa região aqui a partir daqui, ó. E aqui ela volta quase com um ângulo de 90 graus. E aqui ela já volta com força total. Essa região aqui entraria a famosa sombra projetada, mas isso aí a gente vai falar um pouco mais num tutorial específico, né? Onde a luz é interrompida por algum objeto e ela projeta uma sombra no próximo lugar onde ela consegue influenciar, no caso, né? Aqui seria essa região. Aqui vai dar mais um ângulo de 90 graus. Então, para você tirar essa dúvida, é só você fazer um corte, no caso, né, naquilo que você está desenhando. Aqui vai dar mais ou menos 90 graus também. E aqui, de novo, vai passar e vai perder a influência. Então é basicamente isso. Se a gente fosse fazer um sombreamento dessa peça aqui, eu vou já aproveitar ela, vou só esticar aqui no caso. Ela ficaria
0 graus aqui. Ia começar a ganhar força a luz. Ao se aproximar dos 90, ela vai ficar clara. Saindo longe do 90, ela começa a perder um pouco de força, mas aqui ela começa já a voltar para os 90. Então eu não posso escurecer demais, porque ela não pegou um ângulo muito próximo de zero. Ela está num ângulo, né, mais chapado aqui. Chegou de novo nos 90 graus aqui embaixo. Saindo dos 90 graus eu começo a escurecer um pouquinho, mas aqui já tem outra porção 90 graus. E a partir que eu percebo que os raios vão começando a pegar um ângulo mais aberto, eu já começo a escurecer de novo. E conforme vai se aproximando do 0 graus aqui, eu sei que no 0 graus ela perdeu influência, então é preto. E aqui eu começo a aproximar esse ângulo aí. É interessante que ele já dá uma certa ilusão, no caso de ótica, né? Apesar que eu estou fazendo bem nas coxas aqui, só para... Quanto mais você caprichar, no caso do efeito do lápis, mais ele vai passar essa ilusão, né? Mas mesmo fazendo rapidinho, você já tem uma ideia de que isso aqui sobe, desce e desce de novo. Só por aplicar essa regrinha aí. Então, quanto mais a gente complica o 3D do objeto, o qual a gente está sombreando, essa regrinha ela vai funcionar da mesma forma, só que ela vai ficar um pouquinho mais complicada, né? Como a gente pega uma forma, por exemplo, vai fazer o sombreamento de um nariz, né? Vai ter a região do nariz tá... vou fazer um bem rápido aqui só pra... Agora a gente vai pegar o nariz aqui e vai jogar uma luz onde ela está pegando nesse ângulo aqui, digamos. Essa parte do nariz é onde ela pega em mais ou menos 90 graus. Então a gente pode imaginar que se aqui ela está pegando 90 graus, ela vai se aproximar do zero aqui e vai se aproximar do zero aqui, porque o formato do nariz ele vai descer. Aqui também ela vai se aproximar dos 0 graus. Aqui também, porque ela está vindo de cima, né? Ela está vindo nesse sentido aqui. Aqui nessa parte também. Então se for fazer o sombreamento, aqui também ela se aproxima dos 0 graus e assim por diante. Vai jogar a sombra aqui. Aqui também. Quanto mais se aproxima dos 0 graus, mais eu escureço. Quanto mais próximo dos 90, mais claro fica. Então aqui, ó, onde está os 90 aqui, eu tenho que deixar sem sombra, né? Então aqui também. Veio pra cá, ele está começando a sair dos 90 desse canto aqui. Eu tenho que voltar a escurecer, porque a luz está perdendo a influência. Essa lateral aqui já está num ângulo mais forte, também está perdendo um pouco a influência da luz. E aqui no canto ela está também o ângulo já é mais próximo de 0 graus, fica um pouquinho mais escuro. E esse teste pode ser feito com qualquer forma, qualquer coisa. Pode ser uma orelha, pode ser um olho, pode ser uma boca, pode ser um quadrado, uma pedra, qualquer coisa. Desde que tenha uma forma 3D, onde a gente possa interpretar qual região, né? Nessa região aqui eu tenho 90 graus. Aí a partir daqui começa a perder influência. A partir daqui também começou a se aproximar dos 0 graus, no caso. Eu vou fazendo essa interpretação do volume que tem a superfície. E a grande prova real, se a gente conseguiu aplicar de forma correta essa regra, é se ficar realista, se ficar com aspecto de um desenho realista, é porque você conseguiu se aproximar muito do que realmente acontece na realidade, né? Óbvio, né? Às vezes eu falo umas coisas que é meio óbvio, mas é bom a gente, por mais óbvio que seja, a gente pensar nisso, porque ajuda a gente a interpretar. Porque muitas vezes no desenho acontece isso, a gente tem uma coisa tão óbvia na nossa frente que a gente não consegue perceber e acaba passando despercebido e fica tempo sofrendo por causa daquilo.
E na verdade era uma coisa bem simples, né? Que a gente podia ter colocado em prática muito tempo atrás já. Então é isso, pessoal. Eu vou fazer mais vídeos, obviamente, sobre sombreamento, sobre reflexo e assim por diante. Todos os elementos que estão envolvidos em você conseguir um bom resultado. Aí a partir aplicando para a técnica de grafite, assim por diante. Vou fazer vários outros tutoriais, mas todos eles vão ser regrados, digamos assim, disciplinados no caso, por essa regra aqui. Então sempre lembre, quando a luz pega chapada no ângulo de 90 graus numa superfície, ela vai ficar mais clara, que é o que acontece na minha mão aqui, né? A luz está vindo dessa direção aqui. Quando eu começo a virar a minha mão, que ela começa a sair do ângulo de 90 graus, você percebe que ela começa a ficar mais escura, né? Até ela perder totalmente a influência daquela luz que está ali no caso. Então observe muito, a grande chave no caso é a observação. Eu sei que esse tutorial ficou grande, né? Ficou em 20 minutos aí, mas observe bastante. Você vai conseguir perceber essa regrinha aqui em ação em tudo que você tiver à tua volta, porque a nossa realidade visual, no caso, funciona mais ou menos assim. Então, obrigado pela atenção, obrigado pela paciência. Assista novamente o vídeo se você não entendeu e faça bastante testes até que você veja que tem assimilado bem essa ideia aqui. Obrigado mais uma vez. Se inscreva no canal se ainda não é inscrito, compartilhe o vídeo e ajude a expandir esse conhecimento que está disponível gratuitamente. Até o próximo vídeo então.